invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de posse e eleição. Questiono aos pares se há alguma retificação a ser feita em relação à ata da última sessão plenária. Não havendo nenhuma retificação a ser feita, declaro-a aprovada. Com a palavra, o mestre de cerimônias. Os desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto foram escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na sessão administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 16 de fevereiro de 2017, conforme ofício número 182/2017, para as vagas decorrentes do término dos biênios da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva. A presente posse fundamenta-se no artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, e no artigo 121, parágrafo 2º, da Constituição Federal, no artigo 14 e 25, inciso 1, a linha A, do Código Eleitoral, artigo 10 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e artigos 7º e 10 do Regimento Interno deste Tribunal. Deste modo, convido os excelentíssimos Neste instante, o ilustríssimo senhor Nilson Fernando Gomes Bezerra, secretário da sessão, fará a leitura do termo de posse e compromisso do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal. Termo de posse e compromisso. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse no cargo de juiz-membro efetivo, categoria desembargador, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, eleito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão ordinária administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 16 de fevereiro de 2017, conforme ofício 182/2017 da Presidência, constante do processo administrativo eletrônico número 1052 de 2017, para o biênio 2017-2019, na vaga decorrente do término do biênio da excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, nos termos dos artigos 14 e 25, inciso 1, a linha A do Código Eleitoral, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, concomitante artigo 10 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 79, e artigo 7º e 10 do Regimento Interno desse Tribunal, prometendo bem e fielmente cumprir as funções do referido cargo. Em cumprimento ao que dispõe a Lei 8.730, de 10 de novembro de 93, apresentou nesta data cópia da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, bem como formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas de declaração de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa TCU, número 67, de 6 de julho de 2011. Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 17 de abril de 2017. Neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal assina o termo de posse e compromisso, documento que também será subscrito pela excelentíssima senhora desembargadora
Nilza Maria Poças de Carvalho, presidente em substituição deste tribunal. Recebe o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, devidamente empossado perante esta corte, a veste talar. Agora, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal será conduzido ao lugar reservado no plenário desta corte. Neste momento, por determinação da excelentíssima senhora desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, presidente em substituição deste tribunal, convidamos os excelentíssimos juízes membros, Dr. Rodrigo Roberto Curvo e Dr. Divanir Marcelo de Pieri, para conduzirem o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto perante esta corte, a fim de tomar posse como juiz membro titular na categoria desembargador. Neste instante, o ilustríssimo senhor Nilson Fernando Gomes Bezerra, secretário da sessão, fará a leitura do termo de posse e compromisso do excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto. Termo de posse e compromisso. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse, no cargo de juiz membro efetivo, categoria desembargador, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, eleito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão ordinária administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 16 de fevereiro de 2017, conforme o ofício número 182 de 2017 da Presidência, constante do processo administrativo eletrônico número 1052 de 2017, para o biênio 2017-2019, na vaga decorrente do término do biênio do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, nos termos do artigo 14 e 25, inciso 1, a linha A, do Código Eleitoral, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, concomitante artigo 10 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 79, e artigo 7º e 10 do Regimento Interno deste Tribunal, prometendo bem e fielmente cumprir as funções do referido cargo. Em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 93, apresentou nesta data cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, bem como do formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa TCU, número 67, de 6 de julho de 2011. Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 17 de abril de 2017. Neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto assina o termo de posse e compromisso, documento que também será subscrito pela excelentíssima senhora desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, presidente em substituição deste tribunal. Recebe o
o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, devidamente empossado perante esta corte, a veste talar. Agora, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto será conduzido ao lugar reservado no plenário desta corte. Excelentíssimos senhores juízes membros, com a posse dos novos desembargadores titulares, eu e o desembargador Sebastião Barbosa Farias iremos retirar do recinto para ser conduzida a eleição para a escolha do futuro presidente desta corte. Assim, convido o excelentíssimo doutor Paulo Sodré, na condição de decano desta Corte Eleitoral, a assumir a presidência desta sessão e conduzir o processo eleitoral de acordo com o artigo 4º do Regimento Interno deste Tribunal. Ao assumir a presidência dos trabalhos e parabenizar aos juízes membros recém-impossados, desembargador Márcio Vidal, desembargador Pedro Sakamoto, e dando-lhes inicialmente as boas-vindas a esta corte, questiono, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno deste Tribunal, se há interesse em ambos em concorrer ao cargo de presidente para o biênio 2017-2019. Assim, indago ao desembargador Márcio Vidal, Vossa Excelência tem interesse em concorrer ao cargo de presidente? Eu coloco meu nome à disposição. Desembargador Pedro Sakamoto, Vossa Excelência tem interesse em concorrer ao cargo de presidente? Não, senhor presidente, eu não tenho interesse em concorrer pela presidência. Nobres colegas, integrantes desse pleno, como apenas o desembargador Márcio Vidal manifestou interesse em concorrer ao cargo de presidente desse tribunal para o biênio 2017-2019, passo a acolher os votos dos membros dessa colenda Corte Eleitoral por votação aberta, nominal e motivada, nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Nesse sentido, indago ao doutor Rodrigo Roberto Curvo. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, senhoras e senhores, desincumbino-me aqui do Ministério Constitucional, de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, que determina que as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, e considerando as manifestações tanto do desembargador Márcio Vidal quanto do desembargador Pedro Sakamoto, tendo o primeiro colocado seu nome à disposição para a presidência da egrégia Corte Eleitoral, para o biênio que se inicia, eu poderia me limitar aqui a destacar o invejável currículo do desembargador Márcio Vidal, na esfera acadêmica, professor que é da Universidade Federal de Mato Grosso desde a década de 80, e também a sua extensa ficha funcional e os serviços prestados como juiz de direito e depois como desembargador do Egresso Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como sendo condições mais do que suficientes para a condução adequada do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Mas devo também destacar, para fins de fundamentação desta decisão, as importantes atividades exercidas pelo desembargador Márcio Vidal perante a Justiça Eleitoral de Mato Grosso. É importante registrar, até para fins históricos, que o desembargador Márcio Vidal, aos 24 anos de idade, foi designado pela Justiça Eleitoral mato-grossense, quando havia recém concluído o seu colado grau, pelo então juiz eleitoral
José Ferreira Leite como coordenador das eleições no município de Barão de Melgaço, tendo ele ali, podemos dizer assim, o seu primeiro contato mais próximo com a atividade da Justiça Eleitoral, podendo contribuir desde então com os trabalhos dessa importante esfera do Judiciário Nacional. Mais à frente, já como juiz, conduziu com maestria a primeira zona eleitoral do estado de Mato Grosso, com sede na capital do estado, aqui em Cuiabá, tendo sido ele, portanto, o juiz eleitoral que conduziu as eleições naquela ocasião, no ano de 2004, à frente da primeira zona eleitoral do estado de Mato Grosso. Já como desembargador, prestou serviços relevantes à Justiça Eleitoral na condição de juiz membro substituto na categoria desembargador perante esta Corte Eleitoral no ano de 2010. E naquele mesmo ano foi levado à condição de vice-presidente e corregedor regional eleitoral desta Corte, tendo auxiliando e ombreando com as atividades do desembargador Rui Ramos Ribeiro, então presidente desta Corte, contribuído para a condução adequada e com sucesso das eleições no ano de 2010. Naquela ocasião, em todo o estado, evidentemente, as eleições municipais do ano de as eleições gerais no ano de 2010, na condição, então, de corregedor regional eleitoral. São essas, em breves palavras, senhor presidente, as condições que considero mais do que suficientes para que Sua Excelência, o desembargador Márcio Vidal, conduza, e de maneira bastante facilitada por ter a pessoa do desembargador Pedro Sakamoto, tão experiente quanto o desembargador Pedro Sakamoto, que é o juiz de primeira hora. O Tribunal Regional Eleitoral, inúmeras, incontáveis vezes, se valeu dos serviços do desembargador Pedro Sakamoto, e eu sou testemunha disso, porque tive condições de auxiliar o desembargador Pedro Sakamoto como juiz de Água Boa, juiz eleitoral de Água Boa. Eu fui juiz auxiliar de Cocalinho. Então eu tenho o desembargador Márcio Vidal aqui, e o senhor terá a missão do senhor muito facilitada, tendo a pessoa do desembargador Pedro Sakamoto com a sua capacidade também para auxiliá-lo na condução dos trabalhos perante essa Corte. De modo que, em razão desses predicados de ambos, e tendo a manifestação do desembargador Márcio Vidal no sentido de colocar seu nome à disposição da presidência, eu quero registrar e declinar o meu voto ao desembargador Márcio Vidal para a presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É como voto, senhor presidente? Como voto o doutor Marcos Faleiros da Silva? Senhor presidente, voto no desembargador Márcio Vidal e, evitando redundâncias, acompanho os fundamentos do excelentíssimo doutor Rodrigo. Como voto o doutor Ulisses Rabanedo dos Santos? Senhor presidente, eminentes pares, deposito meu voto no excelentíssimo desembargador Márcio Vidal, tendo em vista que, como foi muito bem fundamentado pelo Dr. Rodrigo Curvo, tem uma ficha extensa de serviços prestados à população, não só mato-grossense, mas também brasileira. O desembargador Márcio Vidal foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, foi corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, juiz preparado, integrou esta corte, conhece a Justiça Eleitoral, participou do processo de escolha para ministro do Superior Tribunal de Justiça, recebendo votos daquela Corte Superior. Então, não tenho dúvidas nenhuma em votar no desembargador Márcio. E também, como disse o Dr. Rodrigo, o Dr. Pedro Sakamoto vem para engrandecer as fileiras do Judiciário Eleitoral, participou no último biênio como juiz substituto e agora assume essa relevantíssima função, uma função para a qual veio a esse tribunal com a vontade de exercê-la, e esse alinhamento entre Vossa Excelência, desembargador Pedro, e o nosso futuro presidente, desembargador Márcio Vidal, mostra a união com o que vem para esta corte. E sei que Vossa Excelência terá um desafio, não só também como o desembargador Márcio Vidal, mas terá um desafio muito grande nas próximas eleições, que é exercer a função de corregedor,
que sabemos todos é o juiz natural de ações importantes como as ações de ação de investigação judicial eleitoral. Então aqui não se trata simplesmente, senhor presidente, de um voto no desembargador Márcio Vidal. Também deposito aqui o meu voto no desembargador Pedro Sakamoto para exercer a função de vice-presidente corregedor dessa Corte Eleitoral, com a consciência tranquila de que prestarão excelente serviço à jurisdição eleitoral. Como voto o doutor Divani Marcelo de Pieri. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, senhoras e senhores presentes. Também com tranquilidade e consciência, e adotando como fundamento do meu voto o que já foi dito pelo Dr. Rodrigo, pelo Dr. Ulisses, voto no desembargador Márcio Vidal para assumir a presidência, e tenho certeza que pela experiência, pela dedicação, bem conduzirá esse tribunal nos seus trabalhos daqui por diante. Também parabenizando o desembargador Pedro Sakamoto pela assunção da atividade também de corregedor-geral e vice-presidente desse tribunal. É como voto. Como voto o desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, egrégio plenário, da mesma forma, pouco me resta a dizer a respeito do desembargador Márcio Vidal, meu colega de turma, do longínquo ano de 1985, onde iniciamos a nossa carreira como juiz de substituto, e não há, neste momento, uma pessoa mais indicada para o cargo de presidente pelo vasto currículo já apresentado pelo desembargador ou pelo nosso colega juiz Rodrigo. Portanto, meu voto também é para o desembargador Márcio como presidente. Como voto o desembargador Márcio Vidal? Me permita, os ilustres pares, eu vou votar em branco. Me parece que não seria, de uma certa forma, ético da minha parte voltar em mim mesmo e falar sobre a minha pessoa. Vocês foram muito generosos com as palavras. De qualquer sorte, meu muito obrigado. Finalizando esse processo de votação, eu também voto, e voto no desembargador Márcio Vidal. Quero aqui consolidar meu voto no bem fundamentado voto do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, no que foi acompanhado por todos, mas quero acrescentar algo que talvez não seja de conhecimento de todos. Entre todas as qualidades do desembargador Márcio Vidal, eu pude testemunhar uma, que para ser presidente de um tribunal como esse, o desembargador Pedro Sakamoto sabe muito bem o que eu estou dizendo, que esteve aqui conosco nos últimos 2 anos, além da competência para julgar e para administrar, é preciso uma capacidade de articulação, de agregar, de congregar. E o desembargador Márcio Vidal é o idealizador, um dos fundadores e organizador do Comitê Multi-Institucional, que é um órgão, como o próprio nome está a dizer, composto de vários órgãos, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, enfim, a OAB, todos com a finalidade de prestar um melhor serviço ao cidadão, à população. Portanto, se lá um órgão não deliberativo ele já tinha essa capacidade de congregar e agregar, quanto mais eu terá aqui. Por isso tem todo o meu voto, senhor desembargador Márcio Vidal. Enfim, após o voto de todos os membros da Corte, declaro eleito, não vou dizer por unanimidade, porque Vossa Excelência, o desembargador Márcio Vidal, por fundamento obviamente reconhecido, optou por não votarem a si mesmo. Mas não deixa de ser por unanimidade o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2017-2019. E ainda, declaro que o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto atuará como vice-presidente e corregedor regional eleitoral no biênio 2017 e 2019, nos termos do artigo 4º caput, parte final do regimento interno desse tribunal, ao tempo em que novamente parabenizo o agora desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o desembargador Pedro Sakamoto, vice-presidente e corregedor regional eleitoral,
Desejo sucesso pleno a todos. Declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado. Senhoras e senhores, informamos que a sessão solene de posse do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal como presidente e do excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto como vice-presidente e corregedor regional eleitoral ocorrerá em sessão solene a ser realizada na data de hoje às 10 horas neste recinto. A referida sessão solene será transmitida ao vivo pela TV Assembleia no canal aberto 30.2 da TV Digital e para todo o Brasil via satélite, além da transmissão ao vivo pela Rede Mundial de Computadores nos canais do YouTube, da TV Assembleia e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Os excelentíssimos senhores desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto agradecem a presença de todos, desejando-lhes um bom dia. Muito obrigado.